bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LACENEM, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, meu parceiro, sem enrolação, se liga só. Nós trabalhamos aqui uma empreitada para poder mostrar a relação dos estilos literários. E como eu conversei anteriormente com vocês, isso daqui é só uma prévia do que realmente a gente vai trabalhar. Até mesmo porque eu sempre digo isso para o meu aluno no curso presencial e vou dizer para você também no curso online. O segredo não é fazer um cursinho, o segredo é a organização, porque não adianta nada você jogar todo o processo, toda a responsabilidade no curso e no professor, se você em casa não cria uma estratégia de estudo. Sendo muito otimista, a aquisição do teu conhecimento aqui, a gente só consegue atingir 20%, 30%. Os outros 70% dependem de vocês. Então, qual é o segredo? Além de fazer o cursinho, eu tenho de estudar sozinho, como se fosse uma rotina de estudo. Na verdade, como se eu encarasse o estudo da forma como se fosse um trabalho. Então, vocês, muitos, têm tempo. E aí, o que você vai fazer? Você vai participar do curso online, você já está participando aqui com a gente, e vai criar um momentinho para poder estudar. Nem que sejam 2 horas. Professor, minha vida é muito corrida, estou sem tempo. Então, 1 horinha e meia que seja. Ah, professor, é muito difícil arrumar esse tempo. Arruma sim, porque você vê novela, você namora, você paquera, então você tem tempo. É só questão de organização. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar todas as disciplinas que você tem, e para o vestibular, para o Enem é muita coisa, e aí você vai se organizar. Você tem 7 dias da semana. O segredo é estudar todos os dias. E aí, a cada dia, você coloca pelo menos uma matéria. Sidney, eu tenho 7 dias e eu tenho 14 matérias. Então, beleza, coloque 2 matérias. Cada dia, estude 1 horinha por matéria. Então, 2 matérias, 2 horinhas. Aí, o que você vai fazer? Você vai bater todas as etapas do edital. Vamos supor, língua portuguesa. Você vai estudar a parte da literatura. Então, você tem o barroco, você tem o modernismo, você tem o simbolismo, beleza. E você tem a parte da língua portuguesa. Então, você tem a parte das funções da linguagem, das figuras de linguagem. Você tem que pegar um pouquinho cada dia e estudar. Vai chegar um momento em que você vai eliminar todo o conteúdo. Aí o que muito aluno faz? Para. Ah, não, já estou tranquilo. E acontece muito também do aluno pegar só uma matéria e estudar tudo. Ó, eu estou estudando tudo sobre química. Aí depois ele vai estudar tudo sobre biologia, depois tudo sobre física. Quando ele chegar lá no final, ele já esqueceu tudo que ele estudou sobre química. Então o ideal é estudar tudo sempre. Agora, terminei o processo, o que eu vou fazer? Vou repetir. Quanto mais você visualiza um conteúdo, mais você depreende daquilo, mais você aprende. Por exemplo, qual é a diferença de um professor iniciante para um professor que já está há algum tempo na batida? É só a questão da experiência. Você já deve ter visto isso. Um professor iniciante, na sua escola ou no seu cursinho, ele precisa de um caderninho, de um livrinho, para poder fazer as anotações no quadro. O professor que já tem algum tempo de experiência, ele escreve e parece que ele tem aquilo tudo de cabeça. Mas por que ele faz isso? Porque ele já fez aquilo ali várias e várias vezes, então massificou. Então o segredo é esse, é massificar o conhecimento. E agora vamos parar de enrolação e vamos trabalhar aqui. Então, nós estamos fazendo uma síntese, uma prévia dos estilos literários, e quando nós formos olhar cada um especificamente, nós vamos olhar os mais importantes, então aqueles menos importantes para a tua prova a gente vai deixar de lado, vamos olhar os mais importantes e vamos priorizar o texto, porque é em cima da análise textual literária que a prova vai trabalhar. Então vem aqui comigo, ó. A gente tinha parado na questão do simbolismo e agora a gente vai trabalhar a questão do pré-modernismo. É só para fazer uma reflexão, é só para você estudar, realmente relembrar. Então se liga só, características. A gente tem um sociologismo literário. O que é isso? Na verdade, a literatura vai aproveitar para colocar, uma noção na cabeça do camarada, ou seja, vamos desta forma fazer um processo panfletário. Então, eu vou aproveitar a literatura para mostrar para o povo que eu estou indignado e, desta forma, tentar convencer o camarada de que aquela situação ali não está bacana, como se fosse mais ou menos uma propaganda contra o governo, mais ou menos isso.
pegando para o nosso mundo contemporâneo. Agora, diante disso, esse sociologismo, é claro que a gente vai aproveitar para fazer as denúncias de problemas sociais, que são vários. Detalhe, são vários hoje, foram vários antigamente e provavelmente no futuro também serão vários. Só que é um processo para a gente poder fazer a denúncia. Parou-se com aquele momento da literatura pela literatura, como se fosse uma arte, como se fosse uma idealização. Chega, os momentos são outros, a coisa está ruim, então a gente tem que aproveitar para fazer uma arte que possa movimentar alguma coisa, que possa modificar a cabeça do indivíduo, que possa tirar os indivíduos da sombra da ignorância, da escuridão da ignorância. Então, neste momento do pré-modernismo, eles vão aproveitar, os autores, para poder fazer essa sociologia literária através das denúncias dos problemas sociais e da denúncia das contradições nacionais, que basicamente tem a mesma influência. Então, como é que é isso? Ou seja, eu vou valorizar o que está lá fora e vou desprestigiar o que está aqui dentro, então aqui dentro nada presta? Não, presta, só que ainda assim tem problemas. E eu tenho que mostrar que lá fora também tem problemas. E a gente tem que aproveitar para pegar o que é bom e melhorar, e pegar aquilo que é ruim e transformar. E a gente tem uma pesquisa acerca da brasilidade, porque, na verdade, é o mesmo processo. Então, chega um momento em que a literatura passa a levantar a bola, né, do brasileiro e a bola do que é o brasileiro, mas num processo de reflexão. Será que a gente está certo? O que a gente está fazendo? Então, é em cima disso que nós vamos trabalhar. Os principais autores e as obras são o Euclides da Cunha, com o livro Os Sertões, o Monteiro Lobato, com Cidades Mortas, Lima Barreto, com o Triste Fim de Policarpo Quaresma, e Augusto dos Anjos, com o livro Eu. E aí se liga, nesse livro aqui do Euclides da Cunha, Os Sertões, você já deve ter visto até uma minissérie. Aqui é para representar a trajetória sofrida do povo nordestino e mostrar, caramba, que há condições de melhoria. E aí é óbvio que isso daí vai trabalhar todo um processo de identificação para evitar também a questão do preconceito, porque não adianta a gente dizer que o brasileiro não é preconceito. Mentira, gente. Aqui no Brasil há sim preconceito velado. Há preconceito com o negro, há preconceito com quem está fora do perfil de beleza, então há preconceito com o gordinho, há preconceito com quem é marginalizado, mas não no sentido do crime, mas à margem da sociedade. Opa, se o camarada mora numa comunidade, se o camarada não tem um discurso bacana, a gente já coloca à margem. Há o preconceito com o nordestino, e nesse momento aqui a gente vai ver que é uma situação que realmente toca no âmago da questão. Agora, quando a gente fala do Monteiro Lobato, o Monteiro Lobato, ele tem aqui os Cidades Mortas, mas o Monteiro Lobato, ele ficou muito conhecido com aquela literatura infantil. Então, nada impede do camarada na prova trabalhar esta parte da literatura infantil também, e não só Cidades Mortas. E quando a gente fala do Lima Barreto, esse daqui é sensacional. Aqui no Rio de Janeiro, antigamente, tinham dois vestibulares muito fortes. Na verdade, 3 vestibulares muito fortes. O da UERJ, o da UFRJ e o da UF. Não que o da Unirio não fosse forte, não que o da Rural não fosse forte, mas esses 3, basicamente, eram muito fortes. Aí o que acontecia? O Lima Barreto era o camarada que era muito trabalhado na UERJ. E o Lima Barreto, ele tinha uma literatura muito corrosiva, assim como era o Machado de Assis. Só que o Machado de Assis se escondeu atrás do perfeito vernáculo que ele utilizava. Então, é uma literatura da elite. E o Lima Barreto veio com uma literatura, de certa forma, até marginal. Quando ele coloca aqui o fim do Policarpo Quaresma, na verdade ele está trabalhando o fim de uma ideologia. É o fim daquilo que a gente pensa como melhoria. Caramba, a situação está tão ruim, o sistema é tão opressor que não tem como a gente ter ideologia. Então, basicamente aqui, quem leu um pouquinho do livro, sabe que ele destrói a ideologia. E esse camarada aqui foi tão corrosivo que ele foi perseguido. Agora, Augusto dos Anjos, ele trabalhou uma literatura
que jogava de lado a questão do preconceito. Então ele tentou, através da literatura, evitar esses preconceitos bobos que nós temos. Agora, Sidney, os camaradas estão tentando aí há muito tempo e nada mudou, né? Infelizmente, meu companheiro, mas ainda assim tem um processo de mudança numa pessoa. Se você mudou, você é capaz de mudar pelo menos a tua família ou pelo menos aqueles teus amigos e já está atribuindo significação. A literatura, ela vem para mudar. Esses dias mesmos, eu escutei de um camarada que é advogado, está estudando para ser juiz, então um camarada com muito conhecimento, né? Ele falou que uma vez, numa aula de história, num pré-vestibular, ele sentiu uma emoção tão grande que ele sentiu vontade de chorar. Porque o professor entrou e, ao invés de começar a aula, ele declamou uma poesia que fez com que ele entendesse o processo histórico. A poesia explicava o processo histórico. Aí depois o professor começou e ele falou, caramba, uma singela poesia permitiu que eu entendesse todo o processo, antes mesmo do camarada começar a aula propriamente dita. Então, isso serve para mostrar que a literatura é a representação da sociedade e é por isso que a gente vai sempre massificar em cima do texto, tá? Então vamos continuar aqui a nossa brincadeira. Agora a gente entra no modernismo. Então o pré-modernismo era uma preparação para o modernismo. E agora a gente entra nas características gerais, que é a ruptura com a tradição. Como assim? A ruptura com os processos, com os moldes formais. Aí diante disso a gente entra numa liberdade formal. Como assim? Não existe mais aquela regra do padrão culto da língua, da métrica, da rima. Então agora o camarada vai utilizar uma linguagem informal. E é por isso, que ele vai valorizar aqui o cotidiano e a linguagem coloquial. Por quê? Não vai ser mais uma literatura em que a gente idealiza. Não mais isso. Só que agora chegou o momento de romper tudo. Então o camarada vai começar a valorizar o cotidiano, como se a ida à padaria fosse algo importante. E realmente é, porque tudo que a gente faz no nosso dia a dia, seja abrir uma porta, seja comprar o pão, seja dar um bom dia, seja pegar um elevador, seja ir ao trabalho, seja ir a um parque, namorar, tudo isso é muito importante, porque é o que faz a gente viver. Então, esta literatura começou a dar ênfase a esses processos naturais, em que antes não se enxergava a beleza, eles passaram a enxergar a beleza. Até mesmo porque são nas coisas simples da vida que a gente tem a felicidade. E às vezes a gente nem dá bola para isso. E essa literatura começou a trabalhar esse processo. E aí, diante disso, eles começaram a trabalhar a linguagem coloquial, porque isso facilitou também a aquisição da literatura através do povo. Então, agora a literatura não é mais só para a elite, não é o processo cult. Eu sou cult, vou sentar naquele pubzinho, vou dobrar as minhas perninhas, vou fumar meu charutinho, vou tomar o meu bourbon e vamos falar sobre literatura. Não, agora a literatura, ela está atingindo o povo. E isso daqui, de certa forma, é uma margem para a literatura que a gente tem hoje em dia, no nosso dia a dia, que a gente nem dá atenção. Mas o samba é literatura, a MPB é literatura, ou seja, a música é uma poesia musicada. Então, se a gente analisar, aquilo dali faz parte do nosso dia a dia sempre. E tudo começou aqui. Então, a gente começa a ter uma dessacralização da arte, porque agora a arte deixa de ter aquela situação sacra, ou seja, não é mais jogada para o cristão. Então agora é o mundo, é o cotidiano que a gente vai poder trabalhar. E diante disso a gente começa a fazer um humor que tem toda a liberdade poética, e a gente começa também a trabalhar o nacionalismo crítico, coisa que já estava sendo feita no pré-modernismo, coisa que começou a ser feita até antes. Quando a gente trabalha esse nacionalismo crítico aqui, isso já havia sido feito, só que agora ficou mais corrosivo. Agora a crítica é mais ferrenha. Tanto é que isso daqui dá margem para ser utilizado até nas manifestações que a gente tem hoje em dia. Os camaradas pegam poemas, pegam textos dessa época e utilizam como o movimento de ruptura, movimento de contestação. Agora, vamos avaliar
em entender que o modernismo, ele teve 3 momentos, que a gente pode chamar de 3 fases, e aí é como você preferir. Então, olha só, o primeiro momento foi um momento que a gente trabalhou o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, né, os irmãos, e o Manuel Bandeira. Esse Mário de Andrade aqui fez um livro sensacional chamado Macunaíma. Como era o Macunaíma? O Macunaíma era assim, ó, ele tinha um corpo grandão e uma cabeça pequenininha. Ele era o anti-herói. Ele era sem vergonha, era safado, era malandro. Ele era a representação do povo brasileiro, de certa forma. Por quê? Desde o início, é só você trabalhar e estudar isso em história, você vai perceber que para poder fazer negócio com um brasileiro, antes tinha de ser feito o quê? Amizade. Era mais ou menos assim, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Era como se, na verdade, aos amigos tudo, aos inimigos nada. Ou seja, a gente não seguia, na verdade, uma lei para todos. Então, quem é meu parceiro pode tudo. Quem não é, não pode nada. E aí, o que o camarada, o Mário de Andrade, fez? Ele fez uma parada sensacional. Quando ele representou o Macunaíma com um corpo enorme, foi para representar o tamanho do território nacional. E quando ele fez essa cabecinha pequenininha, foi para representar o tamanho do pensamento do brasileiro. É aquela coisa de querer se dar bem em tudo. O Macunaíma era isso, ele queria se dar bem em tudo, não importava como. É o famoso malandro. E, no final das contas, a gente acaba sendo assim também. A gente critica quem está lá no governo, por quê? Porque as manifestações deles representam um problema muito ruim para todo mundo, porque é uma escala macro. Mas o que a gente faz também é ruim. Por exemplo, quando eu falo para o meu filho que ele vai ganhar um videogame caso ele tire uma nota 10 na escola, isso é corrupção. Eu estou ali, ó, trabalhando um processo corruptivo. É uma troca, é um escambo. Não era obrigação dele tirar 10? Ele está estudando. Eu não posso promover essa troca, porque senão ele vai passar a estudar apenas para poder ganhar coisas. E isso está errado. Ah, professor, agora você está aí querendo ser o politicamente correto? Não estou querendo ser o politicamente correto. Eu só estou querendo mostrar que a gente comete erros e que não dá bola para os erros que nós cometemos e a gente critica outros erros que a gente faz igual também. Então, a gente tem que ter em mente isso. Então, quando o camarada trabalhou isso daqui, deu margem para as coisas que acontecem hoje em dia, principalmente aqui no Brasil. Eu lembro quando eu era moleque, que eu não entendia nada de inglês, eu via um filme, aí na hora da legenda e da dublagem, eles colocavam todo ladrão que fugia dos Estados Unidos para cá, para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Aí eu pensava, caramba, eles estão fazendo isso porque eu estou vendo um filme aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Mas lá na Argentina, em Buenos Aires, eles devem botar Argentina Buenos Aires. Eu pensava isso. Mas não era, não. Sempre foi para cá, para o Brasil, e sempre foi para o Rio de Janeiro. Por quê? Pela questão da impunidade. Então, vamos fugir para o Brasil e principalmente para o Rio de Janeiro. Aí eu não sei o que acontece, a gente gosta de dizer que é malandro. Não que os outros não sejam, mas a gente acha que a gente é mais que os outros. Eu lembro na época que eu estudava na FRJ, a gente ia por delegações para encontros de estudantes. Aí eu lembro que chegava a galera de São Paulo primeiro, e aí a gente chegava logo após. A galera de São Paulo super educada, aí a gente chegava sem camisa, com o corpo lá de fora do ônibus, batendo na lataria e cantando. Esconda sua mulher, esconda seu dinheiro, eu sou do Rio de Janeiro. Pô, então eu sou ladrão e fura-olho. Olha só, e a gente gostava disso. Então, é algo que faz parte da nossa natureza, do nosso processo cultural. E é por isso que a literatura tenta, de certa forma, corromper pelo menos esse estigma que a gente carrega. Tranquilo? Agora, vem aqui comigo. Quando o camarada trabalha aqui, pau-brasil, ele enfatiza a questão do brasileirismo. Quando o camarada trabalha aqui a questão da libertinagem, ele também vai trabalhar essa coisa sacana que tem o brasileiro. Agora, o Manuel Bandeira é sensacional, brincava com as palavras, pode aí fazer uma leitura. O que a gente vai fazer aqui no curso depois? A gente vai, além de trabalhar os principais estilos, como por exemplo o barroco, o pré-modernismo, o modernismo, a gente vai trabalhar
alguns autores importantes, na verdade, em cima dos principais livros que caem na nossa prova. Então, a gente vai fazer um resumo básico de cada livro e, consequentemente, deste autor que produziu o livro, tranquilo? Questão de tempo, você vai estudando aí. Tem tanta coisa, né? Então, dá para esperar um pouquinho. Agora, então, a gente vai trabalhar esse segundo momento aqui, ó, da poesia. Então, este primeiro momento aqui foi um momento de prosa, esse segundo momento aqui já é de poesia. Qual é a diferença entre prosa e poesia, professor? Na verdade, a prosa é um texto em estrutura linear, que possui início, meio e fim, então eu chamo de linhas e parágrafos, e na poesia, eu não necessariamente preciso de uma estrutura linear. O texto não precisa ter início, meio e fim. E a gente aqui, o que chamaria de linhas, chamaremos de versos, e o que chamaríamos de parágrafos, agora chamaremos de estrofes. Então, a gente tem o Carlos Drummond de Andrade, que é o principal representante desse processo, e a gente tem aqui os livros Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo. O Carlos Drummond, ele tinha uma literatura muito interessante, porque ele trabalhou. É claro que ele teve alguns momentos, mas esse momento aqui particularmente foi um momento muito interessante, porque ele trabalhava com a questão do existencialismo do Sartre. Coisa que eu até mencionei aqui com vocês. Ele mostrava que o camarada nascia inserido num contexto social e que mudar o mundo não tinha como. Ele não tinha como mudar o mundo. Eu não tenho como mudar o mundo. Caramba, eu vou nascer lá na favela e eu vou mudar o mundo. Tem como, mas aí ele mostrava que o camarada era capaz de se mudar, mas não sair da casa e ir para outro local, né? Vou sair da favela e vou para o asfalto, não, ele tinha condição de ter uma reflexão, de perceber a importância dele no mundo e aí começar a ter uma prática de mudança. E desta forma, ele conseguiria atribuir significação àqueles que estavam ao seu redor. Então, por exemplo, o camarada nasceu na favela, o camarada vai trabalhar como operário, beleza, mas ele era capaz de modificar aquela condição. Ele não podia mudar o mundo, porque isso era impossível, mas ele podia modificar a sua condição. Como? Se antes ele era operário, daqui a pouco ele ia passar a ser o mestre da obra, daqui a pouco ele ia, de repente, virar um engenheiro, e assim ele ia dar uma perspectiva para quem estivesse ao seu redor também. Olha, eu estou mudando e você também pode mudar. Eu estou fazendo melhor e você também pode fazer melhor. Então, é como se um ensinamento que ele aprendeu para ele fosse capaz de modificar quem estivesse ao seu redor. E se realmente isso acontecesse, aqueles que estavam ao seu redor iriam perpetuando isso também, como se fosse uma corrente do bem. Ou seja, ele sozinho mudar o mundo, eu vou mudar o mundo. Não dava, mas dava para mudar aos pouquinhos. E se a gente pensar assim, realmente tem vez, né, da cauda esse angu aí. Agora, Murilo Mendes trabalhou a questão do tempo e da eternidade. Ou seja, mostrar que o tempo é muito importante. Até mesmo porque, se a gente parar para pensar, a gente pode analisar a questão do carpe diem moderno. Isso dá para analisar. O que é o carpe diem? É aproveitar a vida. É aproveitar a vida, como se fosse o último momento. Mas no mundo contemporâneo, vamos parar para pensar, a gente tem tantas atribulações que a gente não consegue aproveitar aqueles momentos mais singelos e ter alegria. Aí o que a gente acaba fazendo? A gente acaba, em certos momentos, pensando em coisas que a gente já fez. Você já deve ter feito isso, andando pela rua, ou então parado, do nada você ri, pensando numa coisa que você fez e que talvez naquele momento você não tenha aproveitado intensamente. É como se você aproveitasse a vida através dos fragmentos da memória. Então é para mostrar que o tempo tem uma eternidade. Aquilo que eu vivi vai ser esquecido, porque eu vou trazer sempre na minha memória e isso vai ser sempre eterno. Aquele prazer que eu experimentei num momento de forma física, eu vou poder experimentá-lo sempre de forma eterna. Assim também como as coisas ruins. Tranquilo? Agora, Cecília Meirelles, Vaga Música. Na verdade, Cecília Meirelles, ela tem uma literatura muito musical, muito interessante. Esses dias mesmo, eu peguei aquele texto dos Titãs, que é do Arnaldo Antunes, Comida. Né? Esse texto é muito bacana, porque na verdade aquilo dali é uma poesia, mas é uma poesia tão sonora que ao ler
você parece que está cantando. E aí, porra, nada restou a não ser cantar. Tanto é que virou uma música maravilhosa. E a Cecília Meirelles era mais ou menos assim também. Todo texto que ela fazia, de certa forma, tinha uma certa musicalidade. Muito bacana, muito bom. Agora, ó, dá uma olhada aqui no segundo momento. Aí a gente tem também a questão da prosa e a questão da poesia. Então, ó, no segundo momento, a gente tem aqui o Graciliano Ramos, com Vidas Secas, texto maravilhoso, né, que tem a baleiazinha, coitada, né, a cachorra lá. E esse livro aqui, ele é sensacional, porque o Graciliano Ramos, ele não trabalha as ações. Por exemplo, se a gente pegasse um autor do modernismo, um autor anterior a esta fase, vocês iriam perceber que as ações é que importavam muito. Então, o camarada fez aquilo que importa. O que o Graciliano Ramos fez aqui maravilhosamente bem? Ele trabalhou a questão da reflexão. Pode ver que aquela família ficava ali o tempo todo pensando em sua reflexão. Caramba, Fabiano ficava lá o tempo todo. O que eu faço? Como é que vai ser? Preciso tirar minha família daqui. E aí? Então, o tempo todo que ele fica pensando, isso abre margem para que quem está lendo também comece a refletir sobre aquela situação. Tanto é que quando realmente eles tomam alguma posição, a história acaba. Porque, na verdade, o que importa é a reflexão, é o fazer o camarada pensar sobre sua vida, é o questionamento do mundo e do eu. É o questionamento do mundo e do eu. Opa! O que eu faço? Por que eu estou aqui? Para que eu vim? Coisa que o Drummond também fez com aquela poesia existencialista. Qual é o meu lugar no mundo? Para que eu sirvo? Então, essas reflexões que, por exemplo, o Drummond fez na questão da poesia, o Graciliano Ramos conseguiu fazer muito bem na prosa. E isso é para mostrar um negócio muito interessante para vocês. Na escola, a gente faz distinção entre prosa e poesia. É um processo natural, tradicional. Nos próprios manuais tradicionais de literatura é assim que se pensa. Mas a distinção é entre prosa e poema. Porque poesia, ela é pertinente em todo tipo de escrita. Isso aqui é poesia, total. Então, olha aqui, o José Lins do Rego trabalha o Menino de Engenho e a Raquel de Queiroz trabalha o 15. Basicamente, o camarada mais importante aqui, ó, é o Graciliano Ramos, com Vidas Secas. É um livro que a gente tem de ter toda a atenção. E eu vou trabalhar aqui com vocês depois no futuro, tá? Agora, Jorge Amado, camarada bacana demais. Ele trabalha Cacau, Capitães de Areia, esse daqui é sensacional. Trabalha A Morte e A Morte de Quincas Berro d'Água. Esses dois livros aqui são sensacionais. Capitães de Areia e A Morte de Quincas Berro d'Água. Nossa Senhora, é muito engraçado. Agora, Capitães de Areia é uma parada muito bacana. Por quê? Porque ele estuda a sociedade baiana, mostrando, os Capitães de Areia são, na verdade, o que a gente chama hoje em dia de trombadinha, são aqueles meninos que vivem à margem da sociedade, na verdade praticando pequenos delitos, porque eles viviam disso, praticando pequenos delitos. Mas por quê? Porque eles realmente sempre estiveram à margem. Então ali ele mostra uma perspectiva e na verdade analisa a forma como aquele camarada trabalha esse pequeno delito. E mostra que aquele camarada, aí ele foge daquela concepção maniqueísta que a gente tinha, por exemplo, no romantismo, em que uma pessoa é 100% boa e outra pessoa é 100% ruim. Isso não existe. Na verdade, o bem e o mal coexistem dentro do ser humano. E o Jorge Amado mostrou isso muito bem. Por quê? Porque ele mostrou que esses camaradas, mesmo praticando pequenos delitos, eles tinham posturas positivas, eles tinham sentimentos. Eles, na verdade, queriam modificar a sua condição. Eles queriam uma oportunidade. Às vezes, a gente critica, mas a gente não para pensar o que fez aquele camarada chegar até aquele ponto. E no Capitães de Areia isso é muito evidente. E é um livro que, além de mostrar isso, mostra como era a sociedade na época e mostra também a questão não da libertinagem, mas da sexualidade. Porque
eles mostram que, por exemplo, o camarada vivendo à margem da sociedade, ele não tem aquelas convenções sociais. Então, por exemplo, um menino ou uma menina de 14, 15 anos, que tem uma família estruturada, está na escola, estudando, tudo bonitinho. Com 18 anos é que começa a pensar no namorico. Ah, não, hoje em dia não é assim, Cidinha. Beleza, mas mesmo que namore, ela é uma pessoa que vai se segurar um pouquinho mais. Até mesmo porque tem medo do pai, tem medo da mãe. Aqui, eles não tinham medo de nada. Eles eram crianças que viviam como adultos. Então, com 12, 13 anos, já estavam transando, já estavam vivendo como pequenos adultos. Então, tudo para eles era natural. O uso do cigarro, o uso da droga, o uso da cachaça. Então, eles eram crianças que viviam como adultos. Eram os pequenos malandros da sociedade baiana. Tranquilo? Agora, a gente vai analisar isso com calma também. Agora, vem aqui comigo, ó. Poesia no terceiro momento. João Cabral de Melo Neto, sensacional, com o Engenheiro, Morte e Vida Severina e o Cão Sem Plumas. E aí é o seguinte, eu tenho aqui também o terceiro momento da prosa, com o Guimarães Rosa, Promovendo Sagarana e Grande Sertão Veredas. 2 livros sensacionais. E aí se liga, esse terceiro momento é um momento muito rico, porque o João Cabral de Melo Neto, para início de conversa, ele já mostra que o poeta não tem aquela frescurada que antes falavam. Ah, nós somos, né, manipulados pelas deusas, é tudo inspiração. Não, o João Cabral de Melo Neto mostra que escrever é difícil. É difícil para qualquer um, até para o poeta. Ele dizia que a escrita se compõe de 95% de transpiração e 5% de inspiração. Então, na verdade, aquele texto que ele produzia não foi de cara, não. Ele reescreveu aquilo dali inúmeras vezes para chegar àquela perfeição que ele almejava. Ele fazia mais ou menos como o Edgar Allan Poe fez naquele famoso poema que pela literatura mundial é tido como o poema mais perfeito de toda a história da literatura mundial, O Corvo. O Edgar Allan Poe, ele calculava fonema por fonema. Não era letra por letra, era fonema por fonema para dar aquelas sensações de angústia que tinha, por exemplo, no poema O Corvo. Agora, o João Cabral de Melo Neto fazia a mesma coisa. Então, quando ele fala aqui de Morte e Vida Severina, aquele sofrimento do nordestino, ele fez aquilo dali calculado. Muito boa a literatura dele. Agora, Guimarães Rosa é um caso à parte. Eu sou fã demais. Então, esse camarada aqui, ele mostrou que dentro do sertão existem gênios. Existe o vaqueiro que é gênio, muito mais inteligente do que qualquer doutor de faculdade. Ele mostrou que a inteligência não está ligada ao processo de cultura acadêmica. Ele mostrou que o camarada pode ser inteligente sem ter aquele conhecimento acadêmico. E o contrário também, que o camarada pode ser, né, desculpa a expressão, mais burro, mesmo tendo muito conhecimento acadêmico. Porque o que importa é a prática da vida, é a experiência. É, na verdade, aquele camarada que já viveu e já experienciou aquilo dali de forma empírica, aquilo serviu como conhecimento. Pô, para e pensa, meu irmão, o camarada que vive lá no sertão, ele pega uma casca de joá e escova os dentes. Pô, de onde ele tirou essa experiência? O bigode dele fica ouriçado assim, ele sabe que vai chover. E aí, o Guimarães Rosa, ele também mostrou essa situação de que o mal e o bem coexistem dentro do ser humano, e melhor, hein? Ele mostrou que um camarada pode nascer ruim e, de acordo com as situações que ele vive na vida, ele pode modificar a sua condição e passar a ser bom. E mostrou o contrário também, que o camarada pode nascer bom e, de repente, de acordo com as mazelas que aconteceram na sua vida, com as tristezas, com as perdas, ele pode se transformar num cara amargo, num cara ruim. Isso daí é a nossa vida. Ou seja, é uma recriação do que a gente tem como real. Pô, é um livro maravilhoso, tanto Sagarana quanto Grande Sertão Veredas. Tranquilo, meu parceiro? Então, ó, olha aí, agora, a relação das tendências contemporâneas. E ó, Guimarães Rosa, pode deixar que a gente vai analisar aí com calma esses livros que são sensacionais, inclusive a própria vida do Guimarães Rosa, que é muito interessante. E aí se liga aqui, ó, quando a gente fala das tendências contemporâneas, é aquilo que é mais
presente na nossa vida agora. Tá? É claro que tudo que está sendo trabalhado é contemporâneo. Uma vez eu discuti isso na faculdade. A literatura, ela é sempre contemporânea para o momento em que você vive. Na época do modernismo, na época do romantismo, na época do barroco, para eles aquilo era contemporâneo. A gente só delimitou porque a gente precisa situar no tempo. Agora, características das tendências contemporâneas: pluralidade formal e conteudística. Como assim pluralidade formal? Eu posso optar em trabalhar o coloquial e trabalhar o formal, ou seja, questão de escolha, questão de estilística. Principais autores e obras. Na prosa, a gente tem o Rubem Fonseca, que escreveu Feliz Ano Novo. A gente tem Caio Fernando Abreu, maravilhoso, escreveu Morangos Mofados. A gente tem Ferrez, que escreveu Capão Pecado. O Ferrez é tido até como uma literatura marginal, assim, maravilhoso, sabe? É pouco lido ainda nas escolas, mas muito estudado no ambiente acadêmico. E o Altran Dourado, que é um camarada sensacional, que escreveu O Tempo de Amar e Os Sinos da Agonia. Esse camarada aqui, ó, o Altran Dourado, ele tem uma literatura, de certa forma, que dialoga com Machado de Assis, que dialoga com Guimarães Rosa, que dialoga com James Joyce, que dialoga com Homero, que dialoga com o Adonias Filho, que dialoga com tudo que a gente tem de bom na literatura. Esse camarada é muito, muito, muito bom. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele no final das nossas análises individuais. Agora, queria só enfatizar esse camarada aqui, ó, o Rubem Fonseca, durante muito tempo também foi um queridinho do vestibular da UERJ. E hoje em dia ainda é muito utilizado. Tem um conto dele que não é o livro, tá? Ó, é o conto que ele fala da Cidade de Deus, mas não é aquela história que você conhece do filme. É uma história muito interessante. Ele mostra e ele trabalha a questão da verossimilhança interna e externa. Ele mostra uma história que é muito presente no nosso dia a dia, relacionada à concepção da violência. Ele coloca um personagem que mora na Barra da Tijuca, é tido como um grande empresário, mas no final das contas ele é o quê? Ele é um traficante, ele é o dono da boca de fumo lá da Cidade de Deus. Então, quando ele sai para uma remessa de drogas, uma remessa de armas, a mulher dele, que sabe, é óbvio que ele é bandido, diz para os vizinhos que ele foi viajar a trabalho. Aí, um certo dia, ela disse assim para ele: amor, você mataria alguém por minha causa? Ele: claro, pô, eu mato alguém porque roubou lá na indolação da maconha, não vou matar por sua causa? Diz quem foi. Aí ela pede para matar, ela fala que foi na verdade, a namorada do ex-namorado dela. Aí ele: pô, como assim, você ainda gosta dele? Não, é porque ela me chamou de burra, me humilhou na frente dos outros. Aí ele: então tá bom, pode deixar que eu a mato. Aí ela falou assim: não quero que mate a mulher, não. Eu quero que mate o filho dela, porque ela vai sofrer pro resto da vida. Olha só a crueldade. Aí ele: não, tá tranquilo, beleza. Aí ele vai, viaja, quando volta ela: e aí, matou? Aí ele diz assim: sim. Os camaradas foram na porta da escola, levaram para o morro, esquartejaram, jogaram dentro de uma carcaça de geladeira e jogaram depois em frente à casa da mãe dele. Exatamente assim. Olha o requinte de crueldade. Aí ela vai dormir, pega uma fotografia do ex-namorado, coisa e tal. Olha só a que ponto chega a loucura desta mulher e a que ponto chega a crueldade. Só que aquilo dali é algo que acontece no nosso dia a dia o tempo todo. Você pega um jornal, torce e só desce sangue. Isso acontece o tempo todo e ali tem verossimilhança interna e externa. O que é verossimilhança? É aquilo que é passível de verdade. Não é propriamente a verdade, é aquilo que é passível de acontecer. Então, por exemplo, no conto de fadas do Peter Pan, uma fada morrer, né, a Sininho, e depois ressuscitar, né, todo mundo dizendo que acredita em fadas, aquilo dali tem uma verossimilhança interna, porque, de acordo com o conto de fadas, com esse gênero textual, aquilo pode acontecer. Mas no nosso dito mundo real, isso não pode. Então, não há uma verossimilhança externa. Mas, neste conto, especificamente do Rubem Fonseca, tem uma verossimilhança interna, porque, de acordo com o gênero policial, aquilo é muito pertinente, e tem uma verossimilhança externa, porque isso é passível demais de acontecer no nosso mundo real, infelizmente. Então, é um camarada que escreve muito bem, assim como todos os outros, e que vale a pena ler.
Vale a pena ler Rubem Fonseca, Caio Fernando Abreu, Ferrez, muito bom, e Altran Dourado é sensacional. Agora, em relação à poesia, a gente tem aí o Augusto de Campos, que escreveu Não Poemas, né, como se fosse uma crítica à criação do poema, o Chacal, que escreveu Belvedere, Alfonso Romano de Santana, muito utilizado, O Lado Esquerdo do Meu Peito, né, o coração, e Que País é Este? Até uma analogia aí com o nosso querido, esqueci o nome do cara, eu sou doido para esquecer o nome do cara, né, o cara do Legião Urbana, que fez até a música Que País é Este também. E o Manuel de Barros, que brincava com as palavras, Livro sobre Nada. E o Ferreira Goulart, que é um camarada que ainda está vivo, né, que escreveu Dentro da Noite Veloz, Poema Sujo, esse daqui é sensacional, e Em Alguma Parte Alguma. Esse camarada aqui, inclusive, ele tem um trabalho muito bacana com o Raimundo Fagner, né, ele cria textos que o Raimundo Fagner acaba musicando. Aliás, o Fagner ele é sensacional, porque ele pega alguns poemas maravilhosos da nossa literatura e acaba musicando. Muito interessante, por sinal. E o Ferreira Goulart, com o Fagner, eles de vez em quando visitam algumas faculdades e fazem palestras falando dessa relação da literatura e da música e da contestação social, porque esse camarada é muito bom, vale a pena ler Ferreira Goulart, tranquilo? E aí, para finalizar nossa aula, eu deixo uma mensagem interessante a vocês. Um dia, porque vocês ainda são muito jovens, um dia você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram à vitória. Eu já passei por isso. Você vai passar e eu ainda vou continuar passando. Então, a cada problema que a gente tem, a gente acha que é o fim do mundo. Não, aquilo dali é algo que está servindo para a gente crescer. Porque aquilo dali vai fazer eu aprender e, de repente, não cometer mais aquele erro e fazer de forma diferente. Infelizmente, a gente é teimoso e dá murro em ponta de faca o tempo todo. Mas, em algum momento, a gente vai entender que aquele problema ali na nossa vida, a gente pode passar por cima, pode superar. Beleza? Tranquilo? Então, meu companheiro, espero que isso tenha ficado um pouquinho na tua cabeça, espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. E nas próximas aulas, a gente já vai trabalhar a fundo a questão da literatura. Vamos pegar textos, analisar e por aí vai, tá? Beijo. Fala, galera, gostou da aula? Curta e compartilha.